pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e esse vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Na verdade, eu levei alguns dias para decidir gravar, porque eu estava tentando estruturar como ia ser feito, porque ele não ia poder ser um vídeo só. Então, eu me permiti dar esse tempo para estruturar como ia ser feito, porque é algo que eu nunca tinha feito. Esse vídeo fala sobre o seguinte: eu vou canalizar as energias masculinas e femininas em um nível um pouco mais elevado. Pode ser que eu fale de coisas e situações materiais, tá? Mas eu peço que vocês tenham cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque timelines são muito específicas e diferentes para cada pessoa. Então pode ser algo que está para acontecer, algo que já aconteceu, ou algo que vai acontecer num futuro bem distante. Então, são informações das quais a gente não pode se apegar e ter como uma verdade absoluta. Dependendo do nível espiritual da pessoa de abertura, a pessoa pode sim sentir muita ressonância, né? Sentir que aquela informação é para você, né? Você pode sentir que é para você. E muita gente prefere acreditar nisso. Por isso que eu peço sempre que vocês tenham responsabilidade com como vocês vão processar as coisas que vocês ouvem, não só aqui, mas pela internet, ok? Eu não sei exatamente quantas leituras serão, mas provavelmente serão 2 ou mais. Eu vou chamar divino masculino, né, que é a nível espiritual de DM, e divino feminino de DF, para eu não ter que falar palavras longas, né, e também não botar como homem e mulher. Então será DM e DF. Eu ando canalizando várias situações coletivas, por isso eu decidi separar as leituras. Então, eu peço que todos vocês ouçam todas as leituras dessa série para que vocês saibam em que ponto da jornada vocês estão. Por quê? A jornada das conexões de alma é parte do processo de ascensão. Então, existe um cronograma que, por mais que as jornadas sejam únicas, individuais, existe um cronograma onde essa conexão ela cumpre o processo de ascensão. Quem talvez não tenha informações mais teóricas sobre conexões de alma, porque na internet as pessoas costumam florear muito e botar todo mundo na ilusão, peço que vocês assistam a série que eu gravei junto com os meus alunos, que se chama, tem uma playlist, né? A Verdade sobre Conexões de Alma, para vocês entenderem o porquê as pessoas estão experienciando esses gatilhos, essas conexões extremas que vêm com o intuito de causar a nossa transformação espiritual no processo de ascensão. Tendo dito isso, eu vou começar a canalização. A energia desse primeiro grupo é como se eu escuto um silêncio. Só que é um silêncio muito interno. É como se as duas energias DM e DF tivessem chegado já num ponto da jornada onde é como se eles estivessem esperando algo. É como se muito trabalho já tivesse sido feito em relação a isso, não só em relação à conexão, mas em relação à vida deles individualmente. Então, nesse ponto da timeline, existe um silêncio. É como se fosse um silêncio da alma, um silêncio muito profundo. E eu quase não consigo separar as duas energias, é isso que é estranho.
Engraçado que antes de começar a gravar, eu conseguia separar. E agora que eu entrei realmente na energia, é como se as duas pessoas elas já estivessem tão lineares e tão iguais que eu não estou conseguindo ler separado. Então eu vou tentar ler da seguinte maneira. É como se as duas pessoas estivessem fazendo a mesma coisa, experienciando as mesmas coisas. Deixa eu tentar focar no DM. Às vezes demora um pouco, gente, porque esse coletivo de DM, na verdade, ainda está processando muita coisa. O processo é material, tá? O processo não é mais interno. Obviamente tem um processo interno que acontece, né? O processo nunca para de acontecer enquanto se está vivo e se está em ascensão. Mas é como se a aceitação da conexão já tivesse sido feita. Mas talvez impossibilidades da vida material estejam fazendo com que esse DM perca a crença, perca a fé e perca a esperança em alguns momentos. Então, é como se eu quero, mas eu não posso. Eu gostaria, mas eu não tenho tudo que eu gostaria. Eu queria que fosse assim, mas não existe a possibilidade. Então, é como se não me parece uma pessoa muito rasa, é uma pessoa que consegue pensar profundamente. Então, é como se dissesse, se eu tenho que experienciar algo que é considerado tão divino e sagrado, com uma conexão dessa, algo que eu nunca experienciei, algo que eu nunca imaginei que eu fosse experienciar, eu não me preparei para isso. Mas hoje eu sei porque eu sinto. Por mais que eu tivesse tentado correr, tentado fugir, tentado negar, e feito tudo o que eu pudesse, estivesse ao meu alcance, hoje eu já estou num ponto onde eu não consigo mais me ver fora disso. Se eu fui escolhido, se eu fui abençoado, ou se eu fui... Não importa, tá? Se eu tenho que experienciar essa conexão, o porquê o exterior e as circunstâncias não se ajustam para que isso aconteça. Entende? É uma pessoa questionadora e inteligente. E é verdade o que essa pessoa está questionando. Faz sentido. Então, é talvez por ser uma energia masculina que é montada, né, com racionalidade, e para chegar a esse ponto, né, da aceitação, da conexão, passou por muita coisa, né? Esse DM, ele, de certa forma, tem razão, mas uma coisa que talvez ainda esteja faltando ele acreditar é no tempo divino, que talvez tenha mais coisa ainda para ser resolvida, por isso não aconteceu ainda, que talvez por isso não esteja na hora, ou tem algo que ele não está vendo nele que ainda precisa ser trabalhado. Talvez alguma crença, talvez alguma coisa material que precisa ser modificada, ou talvez a simples aceitação de que está tudo pronto. Porque tem algo
que está me parecendo que é muito truqueiro, que é, sabe aquelas desculpas que a gente normalmente cria pra gente mesmo, tipo, quando eu emagrecer, eu vou fazer isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer aquilo. Quando eu arrumar um emprego, eu vou fazer isso. Sabe? A gente inventa um monte de desculpa para não fazer as coisas agora. Coisas que a gente tem a possibilidade de fazer agora, mas a gente não faz. Então é como se essa pessoa, na verdade, estivesse inventando desculpa para não experienciar aquilo agora. Então, a desculpa pode ser qualquer coisa, né? Enfim, família, trabalho, saúde, condição financeira, enfim, não importa, tá? Eu estou lendo coletivamente. Mas é como se a pessoa entendesse profundamente a conexão que tem com a outra, a pessoa quer experienciar aquilo, mas a pessoa se sente, de certa forma, pronta, mas ela acha que o exterior não está adequado para aquilo. Entende? Então, vem talvez uma necessidade de olhar o que no exterior realmente está causando essa sensação de não ser a hora ou de estar atrapalhando. Eu estou tentando aprofundar, mas não me parece algo tão simples. Esse coletivo que eu estou pegando é um coletivo. Como é que eu vou explicar? São a matriz da ascensão, tá? Talvez as próximas leituras dessa que eu faça, eu pegue os outros níveis que são os subsequentes, né? Os que vêm depois da matriz. Porque a energia desse coletivo é muito, muito forte, é muito antiga, não me parece uma conexão nova, me parece uma conexão de anos. Não são pessoas novas, me parece pessoas que já viveram muitas coisas, tá? Pelo estilo de pensar e pela construção que eu estou percebendo, tá? Então, tem algo que talvez não esteja vindo até mim que possa fazer com que eu especifique muito a leitura e desencaixe as pessoas. Então, certamente não está vindo essa informação que eu estou sentindo que está na cara do gol, mas não está vindo. Está tipo na porta, mas não está abrindo. Então eu vou deixar quieto, por enquanto. Eu vou tentar passar para a energia da DF. Bom, esse coletivo, como eu mencionei, né, é um coletivo bem evoluído espiritualmente. São DMs, desculpa, difícil inverter energia. São DFs que já fizeram muito trabalho interno, tá? Que estão processando a ascensão espiritual há anos e tem uma aceitação da conexão bem parecida com o que o DM tem. É como se eles não negassem mais. Talvez essa DF ainda esteja espelhando certas problematizações do DM. Na verdade, eles fazem as coisas iguais, de forma diferente, obviamente, mas é como se, de uma forma diferente, ela perdesse a fé e perdesse a crença e perdesse a esperança. Porque é como se, empaticamente, ela visse que ele está tendo dificuldades das quais não são dificuldades mais, não eram para ser dificuldades. Mas não tem nada que ela possa fazer, porque em determinado ponto dessa jornada você percebe que, por mais que seja uma conexão e que as duas pessoas estejam juntas, existe um processo feito individualmente que é muito, muito importante, ou a conexão não pode acontecer.
Então é como se, por mais que essa DF ela soubesse o que talvez esteja incomodando e travando e bloqueando, não tem nada que ela possa fazer. Porque da mesma forma que ela precisou processar as coisas sozinha, ele também precisa. Então tem muito respeito com a jornada do outro. Tem muita aceitação com a jornada do outro. E eu acho que com o tempo, né, essa compreensão foi vindo e é como se essa DF ela já não tivesse mais, por exemplo, uma grande necessidade de estar controlando a conexão. É como se a sensação é estranha. Sabe o que eu estou vendo? Uma mulher no restaurante. Uma mulher no restaurante. Essa mulher ela vai pedir um prato. É um prato montado. Tipo, monte a sua salada. Ela senta, ela tá morrendo de fome, tipo, vamos processar dessa forma, que é interessante. E ela começa a montar o prato com a cabeça de quem está com muita fome, tá? Então ela começa a colocar talvez coisas demais, coisas das quais ela não gosta, coisas das quais ela não possa nem comer, tá? Por causa da ansiedade que a fome causa. Então é como se no decorrer do processo onde ela está montando o próprio prato, ela fosse sendo guiada a fazer as escolhas corretas, a se lembrar do que ela pode e do que ela não pode, e ao final de todo esse processo, ela entregasse, né, ao garçom o pedido e tudo que resta agora é ela aguardar o pedido dela chegar. E o pedido é perfeito. É o pedido perfeito. Entende? Ela vai saborear, ela não vai devorar. Ela vai aproveitar cada segundo da refeição, porque foi não só muito bem preparada, tá? Mas é perfeita para ela. Então ela tem essa compreensão que a um nível, né, muito profundo, e não é profundo bem a palavra que eu quero usar, mas e às vezes é muito difícil não usar palavras que pareçam que eu esteja nivelando, mas tem níveis, não tem o que fazer, não tem como correr. Mas a um nível muito superior, tá? Porque você precisa, para você chegar nesse ponto onde o seu ego não está atrapalhando mais, é muito difícil. É muito difícil. Então é como se essa DF ela estivesse só esperando o prato dela chegar. Porque o que ela tinha que fazer, o que ela poderia fazer, ela já fez. Tá? Não sinto que esteja, assim, eu não vou dizer que não sente tristeza, não vou dizer que não sente o DM dela, óbvio que ela sente o que ele está passando, tá? Não existe a possibilidade de não sentir. Então ela sente a tristeza, a ansiedade, ela sente os loopings, né? Todos. Mas o máximo que ela pode fazer por ele é algo bom pelo qual ele possa espelhar. Então é como se ela, quando ela sente algo vindo dele, porque talvez ela não tenha mais determinados gatilhos, né? Ela sabe quando é ele. Ela tenta fazer algo bom para ela, para cuidar dela, para que, esperando que ele tenha um espelhamento e faça o mesmo por ele, tá? Por isso que eu falo que é um nível muito alto, uma conexão com um nível muito alto, porque é como se tivesse quase para acontecer. É como se estivesse tendo uns últimos pequenos ajustes e para que a união seja possível. Não sinto que são problemas entre os dois, são problemas individuais de cada um.
e que o universo precisa que eles estejam extremamente alinhados, não só com eles dois, né, mas internamente. É como se eles estivessem 100% curados antes de se encontrarem, porque eu tô ouvindo tic-tac, um relógio, esse relógio sempre me vem. É como se tivesse uma timeline, um tempo a ser seguido e que não pudesse ter erros, não pode ter erro. Entende? É como se quando você tenta tirar o bolo do forno antes da hora, ele não está pronto, ele estraga e não tem como você consertar. É como se as conexões desse coletivo não pudessem ter erros. Então, eles só vão poder se encontrar quando eles estiverem no mais perfeito alinhamento. Porque o que vai acontecer a partir daí é algo muito grande de ordem cósmica. O universo precisa dessas duas pessoas fazendo esse trabalho. Então, é o que eu falo, existe uma responsabilidade muito além da que aqueles dois estão assumindo, né? Materialmente, mas os higher selves, né? Os eu superiores, né? As altas consciências deles dois estão trabalhando por eles, tá? Em várias timelines. É algo muito estranho e muito grande. Eu realmente nunca tinha lido algo assim. Então, é como se, por mais que os dois tivessem as dúvidas, tivessem os altos e baixos, né? De fé e de crença e de vou desistir e vou correr, né? Aí entrasse no modo corredor, né? É engraçado porque esse modo corredor nesse coletivo é quase que engraçado. Do tipo, é aquela falsa sensação de que eu estou correndo, mas eu não consigo correr por mais que um dia, mais que 24 horas. O que antes era possível correr por dias e meses, sabe, semanas. Agora, tipo assim, não, eu vou correr, porque eu não aguento mais, eu não sei o que tá acontecendo. Aí corre um dia, daqui a pouco volta para aquele ponto, porque já processou muita coisa. Então, a sensação que eu estou tendo é de uma aceitação um do outro e da conexão que vai além de qualquer coisa material. Eu estou começando a puxar a energia. No começo eu tive dificuldade de separar, né? Eu tive dificuldade de ler os dois separados. Então agora está vindo de novo junto. É como se, durante muito tempo, essas duas pessoas elas tentassem entender o que elas estavam sentindo e hoje elas aceitam, tá? Tem um pouco de medo aí envolvido, talvez pela questão, né, do controle, de controlar o tempo, de porque se não aconteceu é porque não vai acontecer, porque está demorando, e aquela sensação de que os dias são extremamente longos porque as coisas não parecem não estar se movimentando, mas na verdade as coisas estão se movimentando a um nível inconsciente nessas duas pessoas. É como se muita coisa material foi mudada, muita aceitação material entre eles aconteceu, mas tem coisas no subconsciente que precisam ser trabalhadas para que eles, quando a união acontecer, eles consigam fazer o trabalho que eles têm que fazer juntos, tá? Dos quais provavelmente eles nem sabem qual é. Então, cara, sabe o que eu tô vendo? Tipo um chip. É como se eles fossem, na verdade, robôs. E o chip foi implantado lá, foi configurado. Eles precisaram aprender a ler o chip, a usar o chip. Mas existe
algo remoto que acontece onde informações são colocadas no chip, sem eles terem controle. Caraca, o que é isso que eu tô lendo? Mano do céu. Então, é isso que talvez esteja acontecendo, que esteja sendo processado neles dois, são coisas das quais não é uma cura consciente, não é o que eles estão fazendo para resolver as questões. É como se o universo estivesse fazendo agora. Lógico, o universo sempre fez, mas tipo, agora, nesse momento, se eles pudessem simplesmente descansar e não pensar nisso, que é impossível, ainda assim o trabalho está sendo feito. Entende? Então eu acho que é por isso que essa DF, ela tem essa consciência e ela espera o prato dela chegar porque ela sabe que vai vir perfeito. Ela sabe que é perfeito. Como se ela pegasse as dúvidas e as inseguranças do DM, isso fizesse com que ela também tivesse, mas quando ela volta a si, ela dá aquela acordada do tipo, não, isso é ele. Ele vai entender o que eu entendo hoje. Em algum momento, o universo vai entender, por mais que eu não seja eu que esteja falando. Porque não foi ele que me falou a compreensão que eu tenho hoje. Então, a minha crença é de que, se eu cheguei nesse ponto, se eu cheguei a essa compreensão, ele vai ter também. E aí vai estar tudo certo. Tem muito amor envolvido aqui. Isso que é legal, sabe? Tá me dando um calor no peito, só de entrar na energia. E aí faz sentido, porque eu esteja pegando algo que é tão sério e tão bem feito e tão perfeito. Porque existe uma função muito além deles terem se encontrado para tipo, experienciar algo material. Tá? É como se toda a existência dessas duas pessoas levassem a esse momento. E eu não sinto que é algo que começou nessa vida. Toda a existência da alma dessas pessoas foi preparada para esse momento, para esse processo de ascensão. Uau! Bom, eu vou terminar esse coletivo. Mais uma vez, peço que vocês tenham discernimento para se encaixar, né? E acho que é isso. Até as próximas. Muito obrigada.